Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pegue um papel e uma caneta para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? Ah, e não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quantas pragas Deus enviou ao Egito? A primeira opção diz que foram 7 pragas, a segunda opção, 10 pragas, a terceira opção, 13 pragas e a quarta opção, 15 pragas, valendo! E a resposta certa é 10 pragas. Nos capítulos 7 a 10 do livro de Êxodo, vemos que o Senhor lançou 10 pragas ao Egito para demonstrar ao faraó que ele tinha mais poder do que qualquer um dos seus deuses pagãos e também para libertar o povo hebreu da escravidão. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Qual desses profetas foi lançado à cova dos leões? A primeira opção diz que foi Isaías, a segunda opção, Daniel, a terceira opção, Zacarias e a quarta opção, Ezequias, valendo! E a resposta certa é Daniel. Daniel foi nomeado um dos líderes do governo da Babilônia depois de desvendar o sonho do rei Nabucodonosor. Só que esse reconhecimento passou a atrair a atenção de outros líderes da Babilônia que, movidos pela inveja, ficaram esperando o momento certo para tramar contra ele. E depois da morte de Nabucodonosor, os outros líderes fizeram com que o rei Dário criasse uma lei para punir qualquer um que recorresse a outras divindades ou pessoas que não fosse o próprio rei. O objetivo deles era acabar com a reputação de Daniel perante aos governadores da Babilônia, porque eles sabiam que Daniel era fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Então aqueles homens presenciaram Daniel orando ao Deus de Israel, como era o seu hábito, e eles o entregaram ao rei, que ordenou que o atirassem imediatamente na cova dos leões para ser devorado. Mas o Senhor o libertou ileso daquele castigo, e o rei Dário se rendeu ao Senhor. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 10 pontos. Quem são os 3 patriarcas da Bíblia? A primeira opção diz que era Pedro, João e Tiago. A segunda opção, Jesus, Maria e José. A terceira opção, Pai, Filho e o Espírito Santo. E a quarta opção, Abraão, Isaque e Jacó. Valendo! E a resposta certa é Abraão, Isaque e Jacó. De acordo com a palavra de Deus, todo o povo de Israel, incluindo Jesus, é descendente desses 3 homens. E agora nós vamos para a segunda rodada do Jogo da Bíblia, valendo 30 pontos. Quem a Bíblia diz que foi o pior que todos os reis de Israel? A primeira opção diz que foi o rei Saul. A segunda opção, Acabe. A terceira opção, Salomão. E a quarta opção, Jeroboão. Valendo! E a resposta certa é Acabe.
Vamos ver o que está escrito em 1 Reis, capítulo 16. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste ídolo. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E agora vem a segunda pergunta do jogo da Bíblia, valendo 30 pontos. Preste atenção. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? A primeira opção diz que foi João. A segunda opção, Simão o Cirineu. A terceira opção, Timóteo. E a quarta opção, José de Arimateia. Valendo! E a resposta certa é Simão o Cirineu. Em Marcos capítulo 15 está escrito: certo homem de Cirene, chamado Simão, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. E agora vem a última pergunta valendo 30 pontos. O que a mulher de Samaria estava fazendo quando encontrou Jesus? A primeira opção diz que ela colhia trigo. A segunda opção, fazia pães. A terceira opção, tirava água. E a quarta opção, lavava roupas. Tempo na tela. E a resposta certa é, tirava água. A história da mulher samaritana é relatada no Evangelho de João, capítulo 4. Essa mulher teve a sua vida impactada depois do seu encontro com o Senhor Jesus, enquanto tirava água de um poço. E não somente ela, mas toda a cidade de Samaria ouviu falar e muitos reconheceram que Jesus é o Salvador do mundo. Cristo valorizou aquela mulher, já que os samaritanos eram totalmente desprezados pelos judeus. Havia uma grande rixa entre eles, por isso dificilmente um judeu se aproximaria de um samaritano, muito menos lhe dirigiria a palavra. E agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? A primeira opção diz que foi Apolo, a segunda opção, Arquipo, a terceira opção, Áfia e a quarta opção, Timóteo. Valendo! E a resposta certa é Arquipo. Vamos ver o que o apóstolo escreveu em sua carta a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Quem era a profetisa que fez a igreja de Tiatira cair em imoralidade sexual e idolatria? A primeira opção diz que foi Lilith. A segunda opção, Dalila. A terceira opção, Jezabel. E a quarta opção, Zípora. Valendo! E a resposta certa é Jezabel. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus diz o seguinte àquela igreja: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E agora vem a última pergunta, valendo 50 pontos. Qual foi o único discípulo que acompanhou Jesus até a sua crucificação? A primeira opção diz que foi André, a segunda opção, Tiago, a terceira opção, João e a quarta opção, Pedro. Valendo!
E a resposta certa é João. Quando Jesus estava na cruz, ele viu João com a sua mãe Maria. Veja o que está escrito. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: "Aí está o seu filho." E ao discípulo: "Aí está a sua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. E agora nós vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil de hoje, mas em compensação é a que vale mais pontos e que pode te ajudar a melhorar o seu resultado final, ok? Vamos lá então. Qual era o nome da serpente de bronze que Moisés fez para salvar o povo no deserto? A primeira opção diz que ela chamava Azerá. A segunda opção, Leviatã. A terceira opção, Neustã. E a quarta opção, Beuzebu. Valendo! E a resposta certa é Neustã. Se você acertou, parabéns! A resposta está no livro de 2 Reis, capítulo 18, que fala sobre o início do reinado de Ezequias. Veja o que a Bíblia diz sobre esse rei. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.